Olá, queridas e queridos amigovskis aqui do canal. Você sabia que um medicamento muito usado para dor é responsável por milhares de mortes todos os anos? Já imaginou se você utilizasse com frequência esse remédio e ainda por cima desse esse remédio para os seus filhos e para os seus netos? E se esse remédio pudesse ser comprado na farmácia sem qualquer tipo de receita e sem qualquer tipo de controle? O tema do nosso vídeo de agora é muito importante, porque nós vamos falar sobre um remédio para dor que mata milhares de pessoas por ano. E eu peço, por favor, que você fique até o fim para saber que remédio é esse e como substituir por opções mais seguras e se proteger e proteger a sua família. Antes de começarmos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro das melhores informações de saúde. E olha, compartilhe esse vídeo com as mamães, com os papais ou com aquelas pessoas que você sabe que tomam remédios para dor. Elas podem ter suas vidas salvas com essa informação. E me conta, que remédio para dor você costuma tomar? De que parte do mundo você me assiste? Escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. Então vamos lá, pessoal. As dores são problemas muito comuns. Dor lombar, dor de cabeça, por exemplo, são as principais causas de falta ao trabalho. E também as dores crônicas são muito frequentes. Enxaqueca, fibromialgia, síndrome do intestino irritável, artrose, que são problemas nas articulações, dor no ciático, dor nas costas, dor nas pernas. Todo mundo sente dor em algum momento da vida. Então é difícil a gente encontrar, eu diria que é praticamente impossível encontrar alguém que nunca tenha feito uso de um analgésico. Então todo mundo, em algum momento, já tomou algum remédio para dor. E são várias classes de remédios para dor. Nós temos, por exemplo, os analgésicos não anti-inflamatórios, a dipirona, o paracetamol, o AS, a aspirina, que a gente pode considerar como analgésicos não anti-inflamatórios. Nós temos os anti-inflamatórios, nós temos os opioides e também temos alguns fitoterápicos para a dor. Mas que remédio será esse que mata milhares todos os anos? De qual dessas classes é o remédio que mata milhares todos os anos? Da classe dos analgésicos não anti-inflamatórios? Da classe dos anti-inflamatórios? Ou da classe dos opioides? Já vou adiantar que não é da classe dos fitoterápicos. Então comenta aí qual é o seu palpite. Qual é o remédio que mata milhares de pessoas todos os anos? Escreve aí nos comentários, eu quero ver se você acerta. E atenção, pessoal, todo e qualquer remédio deve ser tomado preferencialmente com orientação médica, mesmo que você possa comprar esse remédio sem a receita, porque toda medicação traz riscos para a sua saúde. Então a gente vê que muitos remédios vendidos no balcão, vendidos sem a exigência de receita, eles podem fazer um mal enorme para a sua saúde. Então é muito importante que você sempre tenha o acompanhamento médico. Mas doutor, eu não tenho médico. Já eu vou te dar a solução para esse problema, se você não tem um médico que te acompanha lá em cima, de perto, para tomar as melhores decisões para a sua saúde. Vamos começar falando da classe dos opioides. E essa classe é uma classe muito perigosa, porque só nos Estados Unidos, cerca de 70 mil pessoas morrem todos os anos por overdose de opioides. Eu já perdi um amigo meu, médico também, por conta de overdose de opioides, e a gente vê que o efeito que essa medicação causa na vida da pessoa é terrível, é tenebroso, destrói a pessoa por completo. Nessa última semana também, nós estamos aqui no final de janeiro e início de fevereiro, e há uma semana um outro colega de trabalho também acabou vindo a óbito por conta de overdose de opioides. Isso aqui é só no meu meio, Imagina
no mundo inteiro, imagina no Brasil inteiro. Como vocês viram aí, 70 mil pessoas morrem todos os anos nos Estados Unidos por conta de opioides. Uma amiga minha, por exemplo, ela já me pediu para prescrever para ela uma medicação, um opioide, e aí eu fui olhar lá e eu falei, ó, não vou te prescrever isso. Provavelmente ela também tem algum nível de dependência dessas medicações. E é uma medicação muito perigosa e por isso mesmo a prescrição precisa ser criteriosa e há um controle maior, um controle mais rígido por parte da farmácia ao liberar essa medicação. E quais são os exemplos de opioides que nós temos no nosso dia a dia? É óbvio, pessoal, que tem opioides que são mais perigosos que os outros. Então tem alguns que não são tão perigosos assim, mas ainda assim apresentam perigo. Vamos lá, codeína, que está presente no Chilex, por exemplo. Então a codeína é um opioide. Fentanil, esse sim, o mais perigoso, o maior responsável por inúmeras mortes. A oxicodona, que tem nome comercial de Oxpinal ou Oxycontin, que foi alvo, que foi o pivô de uma crise de opioide nos Estados Unidos. Vários laboratórios foram processados, algumas cidades foram processadas por conta da liberação desses medicamentos e talvez tenha sido essa medicação, a oxicodona, que deu início a esse boom dos opioides nas últimas décadas. Além desses, a morfina, que tem o nome comercial de Dimorph, inclusive, na época que eu estava na faculdade, lá na UFRJ, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, volta e meia internavam um paciente que se dizia com traço falcêmico. E geralmente a pessoa que tem traço falcêmico, ela não apresenta dores, não apresenta os sinais e sintomas característicos da anemia falciforme. E volta e meia internava uma pessoa com traço falcêmico e aí já se tinha um pré-conceito de que aquela pessoa que se dizia ter o traço falcêmico e se queixava de dores excruciantes, aquela pessoa internava única e exclusivamente para poder fazer uso de opioides e satisfazer o seu vício por esses medicamentos. Eu vi alguns que eles diziam ser traço falcêmico e diziam estar internados única e exclusivamente para fazer uso das medicações, mas eu não sei realmente até que ponto aquelas dores que a pessoa sentia eram verdadeiras ou não. Enfim, tinha essa lenda lá no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Então, além desses remédios, também tem outro remédio muito utilizado pelas pessoas que é o Tramal, o Tramadol. Então, pessoal, mais uma vez, eu tenho que parar de tomar o Tramal que o meu médico prescreveu por 3 dias? Não, não tem. Mas, se ele prescreveu por 3 dias, você tem que tomar por 3 dias. Não é para abusar dessas medicações, porque elas são, sim, muito perigosas. Mas, pessoal, esse vídeo não é sobre opioides. O remédio para dor que mata milhares de pessoas poderiam ser os opioides. Mas eu não estou falando deles aqui nesse vídeo, porque os opioides talvez você nunca tenha tomado, você nunca nem tenha visto, você não tenha a receita para comprar, então eu não acho que eles sejam o maior perigo, porque geralmente quem está se envolvendo com opioides sabe o buraco em que está se metendo. Mas e aí? Será que são os anti-inflamatórios então? Porque os anti-inflamatórios eles são muito utilizados de forma equivocada, sem indicação médica e de forma exagerada, por muito mais tempo do que o tempo prescrito. E os estudos dos Estados Unidos estimam que 16.500 mortes por ano acontecem nos Estados Unidos por conta do uso de anti-inflamatórios, principalmente por hemorragia gastrointestinal. Esses números de 16.500 mortes são controversos, há outros que falam menos, que falam que são 3.200 mortes, mas de qualquer forma é muita morte para um único país. Isso é só nos Estados Unidos, então imagina no mundo inteiro. E, além disso, além das mortes, essas medicações motivam mais de 100 mil visitas à emergência todos os anos nos Estados Unidos. E qual é o mecanismo que causa a morte em pessoas que utilizam anti-inflamatórios? São problemas renais, sangramento gastrointestinal e problemas cardíacos. Então,
em relação ao sangramento gastrointestinal. O anti-inflamatório ele tem uma ação que ele inibe duas enzimas chamadas COX-1 e COX-2. E essas enzimas, principalmente a COX-1, ela está envolvida no revestimento gástrico por uma substância que protege a nossa mucosa gástrica. E inibindo essa enzima e inibindo, consequentemente, a secreção da substância que protege, que reveste o nosso estômago, o anti-inflamatório acaba deixando o nosso estômago mais suscetível a algumas ameaças. E aí acaba facilitando o aparecimento de sangramento gastrointestinal, que é a principal causa de morte pelo abuso de anti-inflamatórios. Em relação aos problemas cardíacos, eles estão mais associados aos anti-inflamatórios que inibem seletivamente a COX-2, que é a outra enzima, celecoxib, que é chamado de Celebra. Inclusive teve um que foi retirado do mercado por aumentar muito o risco de infarto. E quais são os exemplos de anti-inflamatórios que nós temos aí no nosso dia a dia? Deocil, que é o cetorolaco, Advil, Alivium, Buscofen, que é o ibuprofeno, diclofenaco, nomes comerciais Voltaren e Cataflam, nimesulida, Arflex e o cetoprofeno. Então você vê, pessoal, que você provavelmente já ouviu algum nome dessas medicações, ou já tomou ou toma com frequência essas medicações, e são muito perigosas e matam milhares por ano. Mas esse vídeo também não é sobre anti-inflamatórios, embora também pudesse ser. Então, pessoal, só sobrou para nós os analgésicos não inflamatórios. O que a gente mais utiliza é a dipirona, que é proibida em dezenas de países, incluindo os Estados Unidos. E aqui no Brasil tem um problema grave em relação à dipirona com crianças. Por quê? Porque você chega lá no posto de saúde, ou no hospital, ou no pronto-socorro, ou qualquer que seja o lugar, na clínica da família, qualquer lugar que você seja atendido, se você chegar lá com seu filho ou com seu neto e ele tem 15 quilos, o que o médico vai falar? Ah não, minha senhora, meu senhor, a dose é 15 gotas, porque é uma gota por quilo. E isso aí é uma superdose da medicação, porque se você for ler lá na bula, o que está dizendo? Que a dose indicada é de 0,4 a 0,6 gotas por quilo de peso. Então essa criança de 15 quilos, que está tomando 15 gotas, ela deveria estar tomando 7, 8 gotas no máximo. Ou seja, aqui no Brasil, por comodidade, por preguiça de ler a bula, por achar que a pessoa é burra e não vai conseguir fazer a relação, que não vai conseguir seguir a dose prescrita, e fala assim, é uma gota para cada quilo de peso, e acaba dando uma quantidade muito acima da quantidade ideal para aquela criança, colocando aquela criança em risco. Então a dipirona não é uma gota por quilo de peso. Não, é meia gota por cada quilo de peso. Então se a criança tem 15 quilos, ela tem que tomar 7 gotas. Se a criança tiver 20 quilos, ela precisa tomar 10 gotas e não 20 gotas. Ok? Aprendido? Então, beleza. Além da dipirona, nós também temos o AAS, que é a aspirina utilizada continuamente por muitas pessoas como antiagregante plaquetário, principalmente aquelas pessoas que já tiveram um AVC e aquelas pessoas que já infartaram ou que têm um stent e coisas do tipo. Mas vamos para o remédio do vídeo, o remédio que motivou a confecção, a gravação desse conteúdo aqui, que ele é muito utilizado em crianças para febre e para dor, e é um perigo em viroses, né? Porque as viroses são muito comuns em crianças e esse remédio ele é muito tóxico para o fígado, assim como algumas das principais viroses que nós temos, como a dengue, como a zika, como a chikungunya, como a CVD, né? Todas essas viroses, elas são hepatotóxicas. Então, nesse caso, a gente já tem uma agressão ao fígado, que é o vírus, e incluímos uma nova agressão, que é a medicação. E o fato, esse fato que eu estou te trazendo, da hepatotoxicidade dessa medicação, é comprovado pelo fato de que
Esse medicamento é a principal causa medicamentosa de transplante hepático. E ainda assim, é prescrito em doenças que por si só já agridem o fígado. E ele causa as mortes principalmente de duas formas. A primeira forma é por intoxicação voluntária, né? Quando a pessoa tem o interesse, o desejo de se intoxicar. Isso acontece principalmente em crianças e adolescentes, porque é uma medicação de muito fácil acesso. Como eu falei, não precisa nem de receita para comprar, e isso é um risco ainda maior. E também nós temos as mortes por intoxicação involuntária, quando não há o desejo da pessoa de se intoxicar. Isso acontece porque a dose tóxica é muito próxima da dose utilizada. A dose tóxica é a partir de 7,5 gramas para um adulto sem problemas hepáticos. E a dose terapêutica é de até 4 gramas por dia, de acordo com a bula do próprio medicamento. Então a gente vê que é menos do que o dobro, a dose tóxica é menos do que o dobro da dose terapêutica. Então aquela pessoa que está com muita dor, que está ansiosa, que quer resolver logo aquele problema, em vez de tomar um comprimido, vai tomar 2, e aí vai se ferrar, vai estrupiar o fígado. E esse é o remédio protagonista do vídeo. Você já sabe qual é? Um remédio que compra sem receita, muito utilizado para dor e para febre, muito utilizado por crianças e adolescentes e também adultos, e que tem um alto risco de causar problemas hepáticos graves. Sabe de quem que eu estou falando? Escreve aí nos comentários, vamos ver quem acerta a medicação. Vou contar até 3 para você escrever aí nos comentários. 1, 2, 3. Escreveu? A resposta é o paracetamol. Tilenol, Resfenol. Se eu ficasse aqui falando todos os medicamentos que contêm paracetamol, eu ia ficar o dia inteiro aqui falando das medicações. Naldecon também tem paracetamol. Então preste muita atenção no medicamento. Sempre veja lá se contém paracetamol. E mais uma vez, pessoal, doutor João, nunca mais vai tomar paracetamol? Não, não é isso. Eu não gosto de prescrever. Quando que eu prescrevo paracetamol? Quando a pessoa tem alergia de pirona, quando a pessoa tem alergia a ibuprofeno, quando a pessoa não pode utilizar outros analgésicos que eu prefiro, que eu confio mais. E mais uma vez, pessoal, todo e qualquer medicamento deve ser tomado preferencialmente com orientação médica, mesmo que você possa comprar sem receita. Toda medicação traz riscos para a sua saúde. E pessoal, nós temos várias opções ao uso do paracetamol. Então, se for uma dor crônica, como uma enxaqueca, como uma fibromialgia, como uma síndrome do intestino irritável, que são condições, que são doenças que exigem o uso de analgésicos com frequência, porque são doenças crônicas que se arrastam ao longo dos anos e causam dor e sofrimento ao longo de um período de tempo muito grande. Então a pessoa não deve ficar tomando paracetamol ad eternum, continuamente, por vários dias, por várias semanas, por vários meses. Nesses casos, principalmente nesses 3 casos que eu falei, mas que também se aplicam para artrose, para artrite, para doenças que causam dor de modo geral, nós temos uma opção muito boa que é o canabidiol, que é muito menos tóxico do que o paracetamol, e não só o canabidiol, mas também todos os outros derivados canabinoides que são muito bons para o tratamento da dor. Eu venho tratando os meus pacientes com essa estratégia há algum tempo e venho obtendo excelentes resultados. Mas olha, é para tomar com orientação do seu médico. Mas aí você vai me dizer, mas doutor, eu não quero sair de casa para uma consulta sempre que eu sentir dor. Eu sinto dor todo dia, como que eu vou no médico todo dia? Mas doutor, eu vou lá na consulta do posto de saúde ou do meu plano e o médico nem olha na minha cara. Mas doutor, não tenho plano, tô sem dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar com o médico? Não tem nenhum médico na minha família. Eu não quero ficar na fila do postinho por causa de uma dor de cabeça que eu sinto toda hora, que não é nada demais, que eu tomo um remédio e melhora. Pessoal, aí você não pode mais reclamar que não tem acesso a um médico, porque aqui no canal nós criamos especialmente para você a Rio Saúde, que dentro da Rio Saúde tem um serviço chamado Amigo Médico, que é um suporte médico
24 horas por dia para atender justamente essas queixas que você traz. Ah, qual remédio que eu vou tomar? Quando eu vou tomar? Será que eu posso tomar um remédio mais forte? Qual será a dose ideal? Ou qualquer outra demanda que você tem em relação à sua saúde. Se você precisar de um atestado para piscina, se você estiver com uma infecção urinária e precisar da prescrição de um antibiótico, se você precisar renovar a prescrição de algum medicamento que você toma continuamente, tudo isso pode ser resolvido pela Rio, por mim, né? Eu sou o médico-chefe da Rio Saúde e será um prazer ter você conosco, cuidar de você e cuidar da sua família. E o primeiro mês da Rio Saúde é grátis, mas isso vai acabar em breve, tudo bem? Então, pessoal, esse aqui é o último vídeo em que o primeiro mês da Rio será grátis. Esse é o último vídeo em que o primeiro mês da Rio será grátis. Eu vou acabar com essa promoção, porque tem muita gente que abusa, né? Então tem a pessoa lá que é unitário, né? É para uma pessoa só. Aí o primeiro mês é grátis. Aí ele chega e fala, tirou a dúvida para ele, ele é atendido, a mãe é atendido, o cachorro é atendido, o papagaio é atendido e ele só criou uma conta. Só que a gente, como médico, a gente fez um juramento. Então, se a pessoa traz a demanda de um parente, de um familiar, de uma pessoa próxima que está precisando de uma orientação médica, a gente não vai negar a orientação médica só pelo fato da pessoa não estar inscrita, pelo fato da pessoa não ter criado a sua conta. O problema é que algumas pessoas são ingratas. E aí depois da gente ter tratado 5 pessoas da família sem ela ter pago absolutamente nada, ela chega faltando um mês para cancelar, para acabar o período grátis de teste, faltando um mês não, faltando um dia para acabar o período grátis de teste, ela simplesmente cancela a inscrição, pede para cancelar a assinatura e aí ela ficou um mês, deu trabalho para a nossa equipe, deu trabalho para o pessoal do sucesso do cliente, para o pessoal do atendimento, pessoal de marcação de consulta, para todo mundo, deu custo para nós e infelizmente não trouxe retorno e nessa ingratidão aí mesmo depois da gente ter atendido várias pessoas, tudo bem? Mas fique tranquilo que esse é o último vídeo, mas se você assinar agora, você terá uma surpresa muito boa e uma surpresa que custa muito mais do que R$19,90 por mês, tudo bem? Então, se você assinar agora, você vai receber um prêmio muito especial que eu só vou te contar se você assinar. Mas olha, eu tenho certeza absoluta que se você gosta de mim, se você gosta do canal, você vai adorar esse prêmio, tá bom? Assina agora, clica aí no primeiro link da descrição que eu não vejo a hora de poder cuidar de você e da sua família. Olha, esse prêmio é muito bom, mas você tem que assinar agora. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender do que você vai receber, tá bom? Grande beijo para você e para sua família. Um abraço, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção e até a próxima. Fique aqui, fique bem, fique com a gente.